Olá, meninas! Bem-vinda a mais um podcast. E hoje abordaremos o tema Chamadas para Mais, o lugar da mulher no ministério. Muito prazer que recebemos a pastora Carol. Seja muito bem-vinda ao nosso espacinho. Amém. É uma honra recebê-la aqui. Ela já ministrou em vários congressos das Meninas que Inspiram. Fico muito feliz dela ter aceitado o nosso convite. Glória a E, Deus. pastora Carol, nos conte um pouco o que você está sentindo, como foi o decorrer do seu ministério. Meninas, primeiramente, a paz do Senhor a todos, a todas, né? Shalom, shalom. O início do meu ministério não foi muito fácil, né? Porque eu comecei muito nova. Eu tinha 16 anos quando eu fui consagrada a pastora. Então, para mim, foi um desafio muito grande, porque eu era uma menina, uma criança. E para mim foi uma vitória a cada dia. A cada dia eu pedia algo para Deus me moldar, eu pedia para Deus me ajudar a romper o ministério que Ele tinha me chamado. Sim. Então, foi vivendo um milagre a cada dia. Não foi fácil chegar até aqui, eu sei que Deus tem muito mais para fazer, mas foi um milagre a cada dia. E é assim a nossa vida, o nosso chamado é vivendo um milagre a cada dia, é dizendo sim, né, para os princípios de Deus e dizendo não para aquilo que o mundo nos oferece de bandeja. E viver o chamado de Deus é isso, é aperfeiçoar a cada dia a nossa trajetória. Uma nova escolha todos os dias. Uma nova escolha todos os dias. Todos os dias você escolher dizer sim para o Senhor e não para o pecado. Porque todo dia Ele bate na porta. Né? Não é porque foi derramado um óleo sobre a minha vida que o pecado não bate. Bate. Só que ele tem que bater e sair. Né? Não podemos deixar ele entrar. Né? Porque a nossa vida é assim. Né? A gente tem que estar em constância em Deus, né? Estar firme nele, porque o pecado vem, ele bate a porta, mas a gente tem que fechar a porta. E trancar. E em meio a tantos desafios, quais foram as estratégias e as atitudes que ajudaram a se firmar no seu propósito, no seu reconhecimento como líder espiritual? Muita oração e assim todo o apoio do meu esposo foi algo assim essencial. Eu falo para ele que sem ele, ele é o meu pastor, né? Sem o meu pastor do meu lado, eu não teria me tornado a mulher que eu sou hoje. A mulher que prioriza a oração, a mulher que prioriza o jejum, que prioriza a busca, né, a Deus. E ele me ajudou a vencer esses desafios. A vergonha, eu tinha muita vergonha. E ele sempre me incentivava. Então, assim, para mim, foi a força que ele me dava, o empurrão que ele me dava, dizendo, olha, vai, você consegue. Você não foi chamada só para ser a minha esposa, você foi chamada para exercer a função de pastora, para ganhar mulheres. E aquilo me impulsionava. Então, a oração e ter alguém do seu lado dizendo para você, vai, porque é esse o chamado que Deus tem para a sua vida. Foi algo que me fez deslanchar assim, e conseguir romper os limites das barreiras. Então foi o que me impulsionou. E precisamos desse impulso, até mesmo, no caso da senhora, foi o seu esposo. Uhum. E aqui a gente está tentando ser esse impulso, para as meninas que estão nos assistindo. Sim. Que vocês podem conseguir tudo que vocês colocaram diante do Senhor. Sim, isso é verdade. Quando igual, eu fui consagrada pastora muito nova. Então, eu sempre foi só eu e ele.
Mas hoje eu sou um instrumento na vida de meninas, né? E hoje nós estamos aqui falando para meninas. Então vocês têm sido esse instrumento para inspirar meninas a buscarem mais de Deus, a estarem mais firmes diante da presença de Deus e impulsionando elas a vencer os desafios, que são enormes, né? Muitos desafios, mas tem aí meninas que inspiram, né, para ajudar a vencer esses desafios que vêm. E pastora, existe algum episódio marcante que em sua caminhada que simboliza a superação desses grandes desafios que a senhora já viveu? O perdão. O perdão. O perdão para mim, assim, é algo que simboliza a mudança radical da minha vida. Eu cresci num lar muito perturbado, muito bagunçado. E eu quero até dizer para você, menina, você é escolhida. Não importa aonde você foi gerada. Se foi em um momento de dor, em um momento em que você se achou que não era desejada. Eu quero dizer para você que você foi escolhida desde o ventre. E eu cresci num lar onde por diversas vezes eu escutei isso. Você nunca foi desejada, você não é amada, você nem tem pai. E o perdão foi algo que me ajudou a entender, né, que eu precisava passar por aquilo para ser transformada, para virar uma mulher que eu sou hoje, para levar o meu testemunho adiante e dizer para as meninas que essa vida, esse mal que nós passamos na nossa adolescência, na nossa juventude, não é para nossa morte, mas é para nos transformar, né? É para que o Senhor se mostre como o nosso Deus, como o nosso Pai. E para mim o perdão foi o que me impulsionou, né, a ser transformada, foi aprender a perdoar. Perdoar as palavras, perdoar as atitudes, né, que muitas das vezes os nossos pais sem pensar, a nossa família sem pensar, toma uma atitude que muitas das vezes despedaça nossas emoções. Mas o perdão, ele está aí para nos transformar. Como que a senhora colocaria o perdão assim? Eu tenho uma dúvida. Eu preciso dizer para a pessoa ou perdoar ela só no meu coração? Assim, quando é para a gente colocar para fora, procurar a pessoa, o Senhor, ele nos visita de uma maneira que ele gera a situação. Tipo, não, eu briguei com uma prima minha, mas ela mora lá em São Paulo e eu moro aqui no Tocantins. Ela nunca vem aqui. Aí do nada, olha, tô indo pro Tocantins e vou passar bem aí na casa da tua mãe e tal. Daí você tem que entender, falar, eita, tá aí a oportunidade. Então eu tenho que pedir perdão para essa prima, que não tinha possibilidade nenhuma de vir aqui, mas o Senhor, ele gerou a situação. Agora, se você se arrependeu daquilo que você cometeu contra essa pessoa e você sentiu paz mediante o perdão que você liberou sobre você, e não foi gerada essa situação de, não, eu vou pedir perdão agora, eu vou me reconciliar aqui com essa pessoa, tudo bem, né? Mas aí você precisa estar em paz. Se você tem paz, tem convicção de que você não precisa ir em busca da pessoa, então descansa. Descansa no Senhor. Mas se o Senhor gerar uma situação que você olha assim, você fala, não, essa prima não vinha pra cá. Essa prima não tinha essa existência, surgia essa oportunidade de vir pra cá. Então, Deus está falando comigo. Deus e seus mistérios. Deus e seus mistérios. Então, o Senhor, ele gera a situação. Ele não nos deixa escarnecer. Ele gera. Se é preciso, não, olha, eu preciso que você peça perdão. Eu preciso que aconteça esse momento para que você seja totalmente transformado.
ele vai gerar a situação, né? Mas uma coisa eu aprendi, a não permitir que o acusador, quem é o acusador? O diabo. Não permitir que ele entre no nosso íntimo, nas nossas emoções, nos acusando. Nos nossos pensamentos, nos acusando. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é nosso Pai, Ele não é nosso acusador. Ele nos ama de uma maneira incondicional, que Ele nos perdoa por pecados que nem a gente mesmo, às vezes, não nos perdoamos, mas Ele nos perdoa. E quem vem para acusar, olha, você fez isso, você não vale nada, você é o diabo. O Senhor, Ele é nosso Pai, Ele pega na nossa mão e diz, vem filha, você vai ser uma menina que inspira. É isso que Ele faz. Sim. Né? Então não permita que o diabo use o seu momento de fraqueza, que muitas vezes a gente magoa mesmo as pessoas, né? Para dizer que você é uma pessoa frustrada. Não aceite. O Senhor, Ele perdoa e Ele usa momentos para nos transformar, para nos moldar, né? Na sua visão, quais são as principais barreiras que ainda estão presentes hoje, nos dias de hoje, para mulheres no ministério pastoral? Eu acho sim, Dila, depende muito de cada igreja, né, de cada ministério. Tem ministérios que não aceitam, né, que mulheres ministrem, que mulheres peguem sequer no microfone. E glória a Deus por isso, né? Não vamos entrar nesse contexto. Mas, para mim, essa é uma das maiores barreiras, né? É o preconceito dentro das próprias igrejas, né? E essa é a maior barreira de quê, pastora? De que mulheres avancem. Porque quando nós mulheres entendemos o nosso chamado, a igreja cresce. A igreja é avivada. A igreja tem momentos assim que, meu Deus, só o Senhor para explicar. Mas uma das maiores barreiras que as mulheres têm enfrentado é o preconceito. Mas o apóstolo Paulo disse que elas não podiam pegar no microfone. Mas o apóstolo Paulo disse que elas não poderiam ministrar. Não é isso. Não é isso. Não é isso, né? O Senhor, Ele nos deu essa oportunidade. Quantas mulheres na Bíblia? A juíza Débora, quantas Miriam, quantas mulheres foram usadas por Deus? Quantas, hoje vocês são novas, mas eu tenho certeza que vocês já ajudaram outras jovens a enxergar que não há outro caminho além de servir, obedecer os princípios de Deus. Então, como limitar o propósito de Deus na vida das mulheres? Quantas almas nós temos transformados através do poder de Deus nas nossas vidas? Sim, mulheres ajudando mulheres. Mulheres ajudando mulheres, né? E assim, a gente tem que aprender a analisar, porque quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito da mulher não poder ter a oportunidade, ele falava porque na época havia mulheres que falavam coisas banais. Sim. Assim como existe no dia de hoje. Infelizmente, tem muitas mulheres que falam coisas que não deviam ser faladas num altar. Eu falo isso para as meninas da igreja, eu falo, gente, olha, para mim esse lugar que é o altar é sagrado. Sim. Eu venho para cá, eu não fico nervosa porque eu tenho medo do que eu tô falando, não. Eu fico nervosa no altar porque eu tenho temor e eu vivo ali em temor a Deus porque eu sei que ali é um lugar santo. É um lugar santo. Então ali tudo que eu for falar tem que ser santo. Então o apóstolo Paulo ele limita as mulheres naquela época, mas o Senhor ele nos libera. Sim. Né? Ele fala, olha, ide, pregai. Então, eis-nos aqui, Senhor. Olha que interessante. Lá em Atos 2,17, olha o que diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Glória a Deus. Tá vendo? Como é incrível.
é algo surreal, né? E o nosso dever é cumprir esse chamado, Sim. né? Cumprir esse chamado, não deixar que as barreiras venham nos limitar, não deixar que o poder de Deus venha nos usar de maneiras tremendas, porque muitas das vezes nós nos limitamos, né? Igual eu tinha muito medo. Gente, eu tinha pavor de microfone. Quem diria, né? Quem diria? Porque hoje eu falo até demais. Hoje eu falo até demais. Então, assim, olhar pra Carol no início do ministério é diferente. Olhar pra Carol hoje. Hoje eu tenho convicção daquilo que eu falo. Sim. Então, quer viver o extraordinário de Deus, cumprindo o chamado que toda mulher tem, por simples que seja. Ah, mas eu não sou mulher de falar, eu não consigo pregar, pegar um microfone. Querida, o seu ministério, se você pegar uma cartinha e entregar, recepcionar alguém bem na igreja, meu Deus, você já está fazendo fluir o ministério de Deus. Se você está pegando um café, uma água, servindo para um homem, para uma mulher de Deus, você já está fazendo o ministério. Ministério da mulher não é somente pregar, pegar o microfone, não. É pegar na mão, olha, Cindy, eu vou orar por você, eu vou profetizar sobre a sua vida. É ser uma mulher que inspira de verdade. Sim. Né? Então, assim, as limitações vêm. Até hoje, tem coisa que eu fico, meu Deus, será que eu consigo? E Deus vai lá e vamos, você consegue. Eu estou com você. Eu estou com você. Sério, é isso. E eu já tenho aí 15 anos de ministério. 15 anos que o óleo foi derramado sobre a minha cabeça. 15 anos que eu fui ungida pastora, então... Sim. Olha aí, a senhora foi com 15 anos? Com 16. Com 16. 16 e anos. muitas meninas pensam que é só mulheres mais velhas. Mais velhas, não. Né, que pode ser consagrada pastora. E nessa questão entra também qual foi o impacto na sociedade que fez que as outras meninas, outras mulheres, na presença feminina teve um impacto na igreja, na comunidade ali. Qual foi o impacto que a senhora vivenciou por se tornar uma pastora na juventude? Eu acho que, assim, o meu testemunho de vida, né, de ter passado por o que eu passei na infância e não ter desistido. Porque eu até ministrei na igreja esses dias sobre identidade. A gente costuma vestir aqueles momentos difíceis como identidade. A gente toma posse. Eu fui abusada na minha infância, eu sou uma menina, uma mulher que vou sofrer o resto da minha vida. Eu escolhi não tomar essa identidade. Eu escolhi dizer, olha, se eu venci, você também vai vencer. Deus estava comigo. Deus me guardou da morte. Tá? Sofri, fui judiada, mas Ele estava comigo. Ele me guardou de algo pior, que é a morte. E eu vejo que isso trouxe muito impacto, né, assim, na minha vida ministerial e na vida de muitas mulheres. Porque, não, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Não, ela venceu um abuso, ela venceu um lar onde ela cresceu, onde os decretos eram de que ela seria uma mulher da vida, os decretos onde ela seria mãe solteira, ela venceu. Então eu também posso vencer. E foi assim, e graças a Deus eu tenho levado esse testemunho a todo canto que eu vou, eu ministro, eu falo sobre isso, eu falo, olha, eu consegui, você também consegue. E para honra e glória de Deus, isso tem transformado vidas. Quantos testemunhos eu tenho ouvido através do meu testemunho? Falar, pastor, olha, eu estava desistida, eu estava com depressão porque eu sofri abuso dentro da minha casa da pessoa que tinha que cuidar de mim. Mas ouvindo a senhora, eu recebi a cura. Eu falo, glória a Deus, minha filha, através do poder de Deus você recebeu a cura. E é assim, e eu tenho visto assim,
o agir de Deus em cada detalhe da minha vida. Eu não usei aquele momento difícil como a minha identidade. Não, ai, coitadinha de mim. E não te fez parar. Não me fez parar. Porque eu escolhi, Ana Beatriz, a identidade de filha. Filha de Deus. Falei, não, eu tenho sim um pai que me ama, um pai que nunca me abandonou. Então eu escolhi vestir essa identidade. Eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou escolhida, então eu vou vencer. Eu vou ajudar outras mulheres a vencer. E essa tem sido a minha vida. Sim. Esse tem sido o meu propósito. Levar a palavra de Deus e dizer, olha, você vai conseguir. Você vai vencer. E graças a Deus, glória a Deus por isso, tem sido frutífero, né? Tem sido abençoado. Deus tem abençoado vidas através da minha vida. Amém. Glória a Deus. E eu digo para vocês, meninas, as palavras da pastora. Você é filha, você é herdeira, você é amada e Ele é um Deus que cuida de você. Amém. E essa é uma forma de pregação, né? Através do testemunho, através das nossas feridas, o Senhor nos cura para, através da gente, curar outras mulheres. Sim, isso. Deus é incrível. E quais conselhos práticos e espirituais a senhora deixa para mulheres que sentem um chamado pastoral, mas ainda têm esse receio de assumir? Só um minuto. Há algumas meninas, não sei, mas algumas pessoas têm o medo, né? Medo, a timidez. Medo, a timidez. E eram duas coisas que eu tinha muito. Eu lembro a primeira vez que eu peguei no microfone para fazer uma oração, foi numa rede de jovens. E era meu esposo, era meu noivo na época, me entregou o microfone e falou, ora lá para começar. E eu lembro que eu peguei esse microfone muito tímida e me deu uma crise de riso. Gente. De riso? De riso. Não, eu preferia que tivesse sido de choro, porque eu conseguia, né? Mas eu comecei a rir de nervoso. Acabou esse culto, ele brigou tanto comigo. Meu Deus. Ele falou, pelo amor de Deus, esse lugar é santo, por que você fez isso? Mas eu fiz aquilo por quê? Porque eu tive medo, eu tive dúvida. E eu falei, meu Deus, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei pra onde vai, o que eu começo falando. E eu comecei a ir. Mas a partir daquele momento, eu comecei a pensar comigo, eu falei, olha, passar essa vergonha em Deus eu não vou mais. Porque eu envergonhei a Ele, naquele momento que Ele veio, meu esposo veio e falou comigo, você não pode fazer isso. Eu falei, gente, eu acabei de envergonhar a Deus. Não foi o meu esposo, foi a Deus. E eu comecei a ir para frente do meu espelho, orar, e eu pegava a minha escova de cabelo e começava a orar. E eu pegava a minha Bíblia e começava a ler, começava a pregar para mim, de frente ao espelho. E aquilo foi me ajudando, né? Foi me ajudando. Eu fui começando a ler muito a palavra de Deus. Eu fui começando a orar, a pedir para Deus me aperfeiçoar. Pedir para Deus me moldar, me ensinar a falar, me ensinar a ministrar. Eu tinha um sonho de cantar, eu não cantava nada. Hoje vocês olham assim e falam, nossa, a pastora canta. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que me deu. Eu pedi, eu falei, Deus, eu quero aprender a cantar, porque na minha época de adolescente os meninos brincavam muito comigo. Eu começava a cantar e eles, pelo amor de Deus, para, Carol, para. E eu falei, Deus, por favor, pai, eu quero cantar, eu acho tão lindo. Como é que eu vou cantar lá na glória, aleluia. Ah, Senhor, eu quero dar para o Senhor o meu melhor. E comecei a orar. E Deus me deu. Para honra e glória de Deus, hoje eu até brinco com as meninas, falo, gente, olha, eu não consigo cantar para outro. É só para Deus, porque foi Ele que me deu, né? Então assim, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos fortalece.
Hoje eu prego, eu ministro, me chamam, pastora, vem pregar aqui, vai ser aqui no meio da rua. Antes, Cindy, eu ia chorar assim, uns 4 dias dentro do quarto. Por que, Senhor? Hoje, vamos? Que hora é? Bora, que hora que é? Não é porque eu sou boa, não. Eu não sou boa, não, minha filha. Eu preciso melhorar muito. Mas é porque hoje eu entendo que tudo é uma oportunidade. É uma oportunidade para falar do nome de Deus? Bora. É uma oportunidade para falar o testemunho, o livramento que Deus me deu? Bora. É para isso. É quando, a partir do momento que a gente entende que a gente veio aqui, não foi só para viver uma vida normal, uma vida de muito trabalho, uma vida de correria, a gente veio aqui para algo além. Sim. Pregar a palavra. E quantas vidas precisam ouvir? Quantas vidas, aqui mesmo na Lagoa, precisam ouvir o quão maravilhoso é servir a Deus. Não é um peso renunciar ao mundo, não. Um peso é pensar que Deus o livre a possibilidade de arder no fogo do inferno o resto da vida. Esse é o peso. Agora, servir a Deus e viver de renúncia é uma bênção. É uma bênção. Mas a convicção do chamado e acreditar que Ele é quem nos capacita é o que nos ajuda a viver o propósito, viver o chamado pastoral. É isso que nos impulsiona, essa é a instrução espiritual, essa é a direção de Deus, é Ele. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos fortalece, Ele é que põe as palavras nas nossas bocas, é Ele. Não tem não tem uma palavra-chave, é Ele. Ele que nos capacita. Eu lembro a primeira vez, eu não sei contar o tempo, a primeira vez que eu fui ministrar na cidade onde eu me converti. E na época que eu me converti, todo mundo conhecia a minha família. Sabia que a minha mãe tinha uma vida totalmente bagunçada. E quando eu me converti, muitas senhoras da época ficaram, não sei se vai firmar não. Tipo isso. Não sei se vai firmar não. Não sei se essa daí firma não. Por quê? Porque eu não tinha uma estrutura familiar. Eu era a única evangélica de dentro de casa. Aí elas ficavam, né? Hoje eu entendo elas. Na época eu não entendi, mas hoje eu entendo. E eu lembro a primeira vez, depois que eu fui consagrada a pastora, que eu fui embora, abri a obra em Pium, e a gente já estava lá com uma igreja consolidada, a pastora de lá me chamou, falou, vem pregar aqui. E eu fui, preguei, cantei. Quando eu desci do altar, veio bem umas 5 daquela época, umas senhoras já, umas vozinhas já. Caramba, e chorando assim, igual criança. Chorando, eu falei, o que foi? Aí eu realmente fiquei preocupada, né? Eu falei, meu Deus, o que eu falei? O que eu fiz? Aí elas me abraçaram assim, às 5, que lindo, eu nunca imaginei, você não tem noção o que eu falava e chorava. Eu achava que você não ia firmar, minha filha, me perdoa, que lindo, você tá cantando lindo, você tá falando da palavra lindo, glória a Deus, glória a Deus. E aquilo ali me fez analisar. Eu falei, gente, que coisa, né? Quando a gente entende o chamado, muitos vão olhar e vão dizer, não vai fluir não. Mas eu entendia e eu tinha convicção do meu chamado. Eu sabia, Ana Beatriz e Cindila, que eu não tinha sido chamada só para ser esposa do pastor. Eu tinha sido chamada para ser uma mulher que pegava na mão dele e dizia, olha, vamos ali naquela casa ganhar aquelas mulheres. Vamos ali, ó, aquela família ali, lembra a minha família, onde ninguém dava nada por eles. Vamos lá ganhar eles. E é isso, o ministério pastoral é pegar a mão do pastor, do seu esposo, é pegar
ir lado a lado e ajudar a igreja, ajudar o corpo, né, de Cristo, ministrando a palavra, deixando Deus nos usar. E Ele usa, e usa poderosamente, quando nós temos a convicção de que fomos chamadas. Fomos chamadas, isso. É um assunto muito, muito delicado, mas também muito importante, né, pastora? Porque, como você disse, viemos pra cá não pra viver uma vida vã. Uma vida em vão. Viemos para sermos testemunhas daquilo que Deus pode fazer e para pregarmos isso, né? Vivermos que Ele é o caminho, vivermos mostrando que a nossa vida aqui é feita de renúncia, mas mostrar que somos capazes de renunciar, né, aos prazeres momentâneos, porque são momentâneos. E Deus, Ele nos capacita para isso, para vivermos o extraordinário dele. Eu falo muito sobre o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele veio aqui à terra como homem. E ele veio para morrer como um sacrifício por nós. Foi. Mas eu vejo assim que ele veio também para nos mostrar que nós somos capazes de fazer renúncia. Porque quando ele é levado para o deserto para ser tentado, ele é levado pelo próprio Espírito Santo. Ele é levado pelo próprio Espírito de Deus. E lá ele é tentado pelo próprio diabo. Em nenhum momento ele usa o seu poder como filho. Ele podia muito bem fazer assim e o diabo sumir. Mas não. Lá ele aguentou a tentação. Ele aguentou a provação. E o que ele nos mostra com isso? Vocês também são capazes. Só basta você entender de quem você é filha. Sim, conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Porque ele foi levado e ele venceu o diabo com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele tinha a convicção de quem ele era filho. Quando nós temos essa convicção de quem nós somos filhas, sai da minha frente. Pra trás de mim. Sai. Acabou. É só nós entendermos. Temos essa convicção, né? Que nós somos escolhidas, que nós temos um chamado para fazer a diferença. Não precisa ser totalmente como uma pastora, mas pode ser como uma ministrante de louvor, pode ser na intercessão, pode ser no kids, tem várias funções. Sim. Né? E Deus chamou todos nós, não foi só eu, não foi só você, fomos todos. Basta nós acreditarmos, temos essa convicção de que nós somos filhos escolhidos de Deus. E tem um lugar para você, aonde você se firmar, em qual igreja você congregar, que lá você irá frutificar. Sim. Pastora, e tem um também que você veio falar sobre, você falou que desceu do altar e veio uma lembrança na minha cabeça, no congresso das meninas que inspira, a senhora falou a palavra de Deus e quando você encerrou, você veio na mesma fileira, você estava na mesma fileira que eu. Aí me veio a lembrança que a senhora me pegou na minha mão assim. A senhora falou, e uma palavra que ficou guardada no meu coração, ele quer usar você, estude a palavra. Nunca saiu da minha cabeça que estude a palavra. Glória a Deus. Não sei se a senhora se lembra, mas isso me marcou bastante. Glória a Deus. É o caminho. É o caminho, é conhecer, porque quando a gente conhece, a gente não tem medo de falar. É um assunto, é igual, vamos levar para a idade de vocês. Eu vou fazer um trabalho na escola, aí eu tenho que apresentar esse trabalho, mas eu chego lá e eu não estudei, eu não olhei nada, eu não sei de nada. Você não vai conseguir, você vai tentar emendar, você vai, capaz até que você chore, professor, deixa pra próxima, professor, pelo amor de Deus, não deu tempo, porque você não estudou. Você não tem convicção do que você precisa falar. E então, quer se libertar, quer
falar do amor de Deus? Estude a palavra. Quer fluir no ministério, no teu chamado? Estude a palavra. Mergulhe na palavra. Nunca é demais. Eu já li a Bíblia já uma vez. Não. Bora ler de novo, irmão. Tem que interpretar. Vamos ler de novo. E ela se renova. Gente, é inacreditável. Eu li um texto, eu li Esther mês passado. Eu li Esther hoje de manhã. Totalmente. Meu Deus, eu nem sabia que tinha umas palavras lá. É outra coisa. Desse jeito. Ela se renova. A palavra do Senhor, ela se renova mesmo. Muitas das vezes você prega algo num domingo, aí na quarta-feira a pessoa vai ler o mesmo texto, mas ela fala totalmente diferente. Por quê? Porque é o que Deus falou com ela, né? Tá ali, é o mesmo texto, quer dizer a mesma coisa, mas tem outra revelação, né? Vem de outra maneira. Então, quanto mais você se aprofundar, mais você vai ser cheio, mais você vai ser preenchido, né? E é mergulhar, é estudar a palavra, e Deus vai fazer. Ele faz o restante. Sim. Porque o Senhor nos usa, mas a gente tem que fazer nossa parte também, né? Sim. Ele nos usa, ele tá aí com boa vontade para nos usar. Batendo na porta. Só basta a gente abrir a porta e dizer: venha e faça o teu querer, e usa minhas mãos, usa a minha boca, né? E eu assim, até hoje eu oro muito. Toda campanha que a gente faz, eu falo: Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá unção. Eu vivo assim um tempo tão de paz com Deus que eu não peço. Claro, tem que pedir, mas Carol, quando eu venho colocar um pedido de oração meu, já é lá. Tipo assim: pai, me dá uma casa, quero mudar de carro, já é lá no final. As minhas prioridades sempre são, eu acho que eu até tenho caçado, sempre são: Deus, me dá sabedoria, me dá graça, unção, porque eu sei que eu não fui chamada aqui só para ser próspera, né? Só para ser abençoada. Não, eu fui chamada aqui com o propósito. Mostrar para você. Primeira coisa: sabedoria, ousadia, tá vendo? Isso aqui é o que tem me impulsionado, conhecimento, intimidade. Eu sempre busco mais e mais. Eu já tenho muito. Não, nunca é demais. Nunca é demais. Sempre é bom pedir mais, né? Eu sempre falo: olha, eu não sou nada igual. Eu sou pastora, mãe, esposa, dona de casa, boleira, secretária, um monte de coisa. E tudo que eu faço, tudo. Eu assino um documento, mando para alguém, aí a pessoa: obrigada, eu: glória a Deus. É espontâneo. A pessoa fala: obrigada, eu: glória a Deus. Eu faço um bolo, a pessoa manda mensagem: pastor, que bolo gostoso, eu: glória a Deus. Já faz parte de mim isso. Sim. Porque eu aprendi isso, eu aprendi que a glória não é minha, é dele. É dele. Quando a pessoa: que palavra tremenda, e eu: glória a Deus. Não é sendo ignorante, não, é porque é a verdade. Eu não sou nada. Eu sei muito bem de onde ele me tirou. Eu reconheço muito bem de onde ele me tirou. Então tudo é glória a ele. Sim. E o que somos hoje é por causa dele. Por causa dele. E o que estamos vivendo hoje é por ele. É por causa dele. Glória a Deus. Pastora, muito obrigada. A senhora tem algo mais para nos acrescentar nessa gravação? Apenas tenham convicção do chamado de Deus para a vida de vocês. Seja ele aonde for, seja ele qual for, tenha a convicção de que você é escolhida, de que você é filha de Deus, de que você foi chamada para ser menina que inspira. Amém. Meninas, esse então foi o nosso 5º episódio.
deixe seu like, compartilha com suas amigas e siga também o nosso perfil Meninas que Inspiram. E também a Luca da Pastora, que além de pastora, ela é ministra de louvor do grupo Mover Music, certo? Glória a Deus, isso mesmo. Sigam eles lá também. Lá tem gravação Do clipe. Do clipe.